Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de ciências e vamos dar continuidade falando sobre a transformação dos materiais. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais como esses materiais vão passar por essas condições para ser transformados, certinho? Então vamos começar. Então, o que a gente pode observar nessas imagens aqui, que é um ovo, né? Então ele vai passar por algumas transformações. Então os materiais, ele pode ser exposto ou transformado, né, em diferentes condições, né, como o aquecimento, o resfriamento, a umidade e a luminosidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. Então, o que a gente observa nessa imagem? Na imagem 1 tem um ovo cru, né? E na imagem 2 já tem um ovo cozido, ou ovo frito, né? Então, ele passou pelo processo de aquecimento. Então, aquecimento é quando acontece que os alimentos ele é transformado. Ele pode ser cozido ou pode ser frito. Então, isso que foi o aquecimento. Depois do aquecimento, outra forma de transformação é o resfriamento. Um exemplo muito clássico que a gente vê é o gelo, né? A gente coloca a água para congelar e a água ela passa por esse processo de resfriamento e é transformado no gelo. Depois, outra forma de transformação é a luz, que é a luminosidade, né? Também pode transformar o material. Se a gente coloca uma planta, se ela ficar só na sombra, não pegar a luz solar, ela vai ficando fraca, vai enfraquecendo, mas quando ela é exposta a uma luz, ela consegue ganhar força e os seus nutrientes para sobreviver. Então, isso é a luminosidade, que é a luz. E a outra é a umidade. A gente vai ver um exemplo aqui do pão. Quando a gente deixa o pão muito tempo exposto a um ambiente úmido, o que vai acontecer com o pão? Ele vai embolorar, né? O pão vai ficar cheio dessas manchinhas pretas que a gente chama de bolor. Então, por isso, isso é uma transformação. Então, essas diferentes condições são que passa para fazer a transformação dos materiais, certo? Mas as transformações dos materiais, elas podem ser classificadas também, pode ser física ou química. Vamos conhecer também cada uma delas. A transformação física é quando o material sofre apenas algumas alterações em sua forma, como uma mudança de estado físico ou tamanho, mas sua composição continua sendo a mesma. O que é isso? Então vamos lá. O exemplo aqui do livro de vocês foi um jornal, uma folha de papel. Então ele sofreu mudanças na sua transformação física, porque se eu pegar uma folha do jornal e rasgar, o tamanho dele vai ser alterado, que é o seu formato, né? Então o que a gente pode observar quando ele é rasgado, ele pode aparecer em vários tamanhos, mas o seu formato vai continuar, a sua condição vai continuar sendo a mesma, vai continuar sendo papel. Então, só mudou de tamanho, ele pode ficar maior, pode ser quadrado, retangular, pequenininho, mas o seu tamanho foi alterado, mas a sua composição foi mantida, ele continua sendo um papel. Isso que é transformação física, o material ele vai sofrer algumas modificações, algumas alterações, mas vai continuar do mesmo formato. Já a transformação química vai mudar um pouquinho, né? Que é essa transformação que a gente consegue ver aqui embaixo, ó, transformação química. Isso ocorre quando uma substância se transforma em outra, ou então alterando sua propriedade. Então, nesse caso, a gente diz que sofreu uma reação química, né? Ou seja, novas substâncias surgiram. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pega o papel
e coloca fogo no papel, o que vai acontecer com o papel? Ele vai ser transformado, então isso vai passar pela transformação química, ele não vai manter o seu estado original, que é um papel, e vai virar o quê? Cinzas, né? Então a gente terá uma transformação química. O jornal, que era do seu formato original do papel, foi transformado em cinzas. Então, por isso que passou por essa transformação química. Não vai voltar ao seu formato original, que ele já foi transformado, certinho? Outro tipo de transformação também que a gente pode observar bastante são as transformações reversíveis e as transformações irreversíveis. O que é isso? As transformações reversíveis são aquelas nas quais é possível que o material volte à sua forma original. Então, por isso que é reversível. Um exemplo aqui do livro de vocês, o gelo. Quando a gente coloca água, que ela passa por esse resfriamento e é transformada no gelo. E depois a gente pega esse gelo, tira ele lá do congelador e coloca ele num ambiente que ele vai ser aquecido, ele vai ser transformado o seu formato original, vai voltar a ser o formato líquido. Então, por isso que é uma transformação reversível. O gelo, ele pode ser transformado e voltado ao seu formato original, que é a água, que é a forma líquida. Já a transformação irreversível é diferente, né? São aquelas que não podem ser desfeitas, ou seja, o material não vai voltar ao seu formato original. O exemplo do livro de vocês é o leite com queijo, né? Então, para fabricar o queijo, a gente usa o leite. O leite, ele está no estado líquido. E o queijo, ele vai ser transformado e vai ficar no mais pastoso. Então, o queijo, quando ele é transformado, ele não pode voltar ao seu estado líquido, que é o leite, que foi o material utilizado. Por isso que essa transformação, ela é irreversível, ela não vai voltar ao estado original. O queijo não tem como o queijo voltar a ser leite novamente, certo? E assim acontece com o suco que a gente faz, suco de fruta, né? Se a gente pegar uma laranja para fazer um suco, ela não vai voltar a ser uma laranja novamente. Se a gente pegar uma banana e fazer uma vitamina, ela passa por essa transformação, ela não vai conseguir voltar à sua forma inicial, que é uma banana, porque já foi transformado na vitamina. E assim com os outros alimentos que ocorrem, né? Se a gente for cozinhar os alimentos que são crus, ele não vai voltar ao seu formato original, já vai ficar cozido. Por isso que são essas duas transformações: reversível, aquelas que podem voltar ao seu formato original, e as irreversíveis, aquelas que não podem ser mais voltadas ao seu formato original, certinho? Aí com essas explicações vamos responder as atividades. Na atividade número 1, vocês vão observar essas imagens e vão dizer se é a transformação química, se ocorreu uma transformação química ou uma transformação física. Por exemplo, cadeado enferrujado. Será que é uma transformação química ou uma transformação física? O papel amassado é uma transformação física ou uma transformação química? Aí vocês vão responder de acordo com a imagem. Se mudou de estado físico ou se continua o mesmo. Aí vocês vão colocar aí na frente o tipo de transformação de cada uma das imagens, certinho? Na número 2, vocês já vão observar e responder se é uma transformação reversível ou irreversível. Então, cada situação vocês vão dizer se a transformação ela é reversível, aquela que pode ser voltada no seu formato original, ou se ela é irreversível, ela não pode ser voltada ao seu formato original, certinho? Então, vamos ler as dicas aqui das opções da letra A, B, C e D para responder as questões, certinho? Na número 3, vocês vão citar
outros exemplos de transformação, né? Então, vocês vão citar um exemplo da transformação química, um exemplo da transformação física, um exemplo da transformação reversível e um exemplo da transformação irreversível, certo? Na próxima página, a número 4, vocês vão observar essa maçã que está sendo retratada e depois vão explicar por que será que a maçã, depois que de um certo tempo que a gente come e deixa ela no ambiente, ela começa a escurecer. Então, vocês vão dizer por que acontece esse fenômeno, né? E na letra B, que tipo de transformação a imagem representa? Será que é uma transformação física, uma transformação química? Vocês vão dizer que tipo de transformação a imagem da maçã representa. E na letra C, essa transformação é classificada como reversível ou irreversível. Será que a maçã vai voltar no formato original? Ou será que ela não vai voltar mais ao seu formato original? Aí vocês vão dizer por quê, explicar na letra C. Depois a gente vai conhecer as mudanças de estados físicos. Então, quais são essas mudanças de estado físico? A gente sabe que são três estados físicos. São três estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E dependendo da condição dos materiais, eles podem sofrer essa transformação física, que são os estados físicos. Então, vamos observar na imagem do livro de vocês e ver como que é a mudança dos estados físicos. Por exemplo, a gente já sabe que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, a transformação, a mudança do estado líquido para o gasoso, acontece o aquecimento. E esse aquecimento se dá o nome de evaporação, que o estado líquido está sendo transformado no estado gasoso, né? Quando a gente coloca a água para ferver e sai aquelas fumacinhas, né? Esse que é o estado gasoso. Aí do estado gasoso para o estado líquido vai passar por outro processo de transformação, que vai ser o resfriamento. E a gente dá o nome de condensação, que é o fenômeno que a gente conhece que são as chuvas, né? Depois que passa por esse processo, ele transforma novamente no estado líquido que vem as chuvas. E do estado líquido para o estado sólido, vai passar pela transformação do resfriamento, que a gente conhece como o nome de solidificação. O líquido, que é a água, vai ser transformado no estado sólido, que vai ser transformado em gelo, não é? E agora, para o estado sólido ser transformado no estado líquido novamente, ele vai passar por aquecimento, que a gente dá o nome de fusão. O gelo vai ser transformado novamente no estado líquido. Então, são esses o processo e mudanças dos estados da água que a gente conhece, certinho? E depois dessa explicação dos estados da água, que a gente compreendeu um pouquinho melhor, a gente vai responder as atividades na próxima página, né? Então, vamos escreva o nome das transformações dos estados físicos. Do líquido para o gasoso. Qual será o nome da transformação do líquido para o gasoso? Que nome que a gente dá que ele passa por esse resfriamento, esse aquecimento para ser transformado no gasoso? Depois, do estado sólido para o líquido, né? Do sólido para o líquido, que tipo de estado será que passado? Do sólido passa por esse resfriamento, do aquecimento até chegar no líquido. Então, vocês vão responder do gasoso para o líquido e do líquido para o solo. Então, vocês vão escrever o tipo das transformações que ocorrem em cada estado. E na número 2, vocês vão desenhar exemplos de substâncias presentes no seu dia a dia que indiquem o estado físico. Então, quais são os três estados que existem? É o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, vocês vão fazer desenhos que indicam esses três estados.
físicos da água que estão presentes no seu dia a dia, certinho? Qualquer dúvida, vocês podem me consultar, viu? Para tirar as dúvidas. E a gente finaliza por aqui e até a próxima aula. Tchau!